Boa tarde. Justiça determina a circulação de 70% da frota de ônibus na capital. No Dia Municipal e Estadual da Luta contra o Câncer, a população recebe atendimento gratuito. E mais, Sampaio tenta a primeira vitória em casa contra o Luverdense no Castelão. O Repórter Maranhão está começando agora. Com apenas 46% da frota de transporte coletivo circulando, muita gente enfrentou dificuldade ao voltar para casa na noite de ontem. Pelo movimento nas ruas e avenidas da cidade, parece que os 46% da frota de ônibus, que segundo a Secretaria de Trânsito e Transportes de São Luís, era o percentual circulante na quinta-feira, não correspondia à realidade. No terminal da integração da Coama, o número de usuários também era reduzido e os mototaxistas aproveitavam a ocasião para faturar um pouco mais, embora lamentassem a situação da população. Enquanto os empresários procuram chamar seus funcionários para prestar o trabalho digno e honesto para a nossa população, eles agem dessa maneira completamente desagradável. Infelizmente, quem paga são os pais de família e mães de família trabalhadoras. Com essa greve, o mototáxi está sendo uma boa solução. E além do mais, tem a chuva, tem o engarrafamento aí que a gente está enfrentando atualmente. No integração da Praia Grande, poucos ônibus circulavam e o número de pessoas que aguardavam não era tão significativo. Significativa mesmo era a revolta da população que, impotente, aguardava por mais de 2 horas o transporte que não chegava. Cansou de esperar que sentou? Tô cansada já de esperar. E aí, mora onde? Coroadinho. Tá difícil? Tá esperando quanto tempo? Dificílimo, porque não tá passando nenhum ônibus. O que a senhora acha disso? Uma palhaçada, porque só a gente que sofre com isso. É prejudicado a gente que trabalha, quer ir para casa e não pode ir, por causa dessa palhaçada. A Justiça do Trabalho determinou que 70% da frota circulasse. O sindicato garante que está cumprindo a determinação, mas a população reclama da falta de ônibus. O segundo dia de greve dos rodoviários foi marcado pelo cumprimento da ordem judicial do Tribunal Regional do Trabalho em manter 70% da frota em atividade. O sindicato da categoria não concorda com a decisão judicial e promete outras estratégias para a paralisação, que continua nos próximos dias. Nós estamos cumprindo a determinação da Justiça, embora sabendo que foi uma rasteira que nos deram, entendeu? Que não pode, uma greve com 70% da frota de 85% é a mesma coisa de nada. Segundo o sindicato, são 1.151 coletivos, mas apenas 850 estão em condições de uso. Os 4.500 trabalhadores reivindicam 16% de reajuste, mas não receberam qualquer contraproposta dos empresários de ônibus. Das 6 reuniões, a classe patronal não nos ofereceram nada. Não teve uma proposta, não. Nenhum possível eles botaram para tentar resolver a situação. O movimento dos trabalhadores transcorre de forma pacífica. Até agora, não há o registro de incidentes que envolvam violência ou depredação de ônibus. Segundo a administração deste terminal, por onde circulam cerca de 50 mil pessoas diariamente, houve a redução pela metade do número de passageiros. Eles ainda enfrentam muitas dificuldades para circular pela cidade. Tem ônibus, só que está difícil de entrar, porque reduziram no mínimo 50% menor a frota em circulação, no mínimo. Eu sou a favor a partir do momento que não interfere na vida de um outro cidadão, no direito de um outro cidadão. No ponto de ônibus lotado, voltando para casa, Dona Albertina, por pouco, não perdeu a consulta com o médico. Com certeza. Sair de casa 5 horas, chega aqui 8h30, tem como? Não tem. Se não é para botar ônibus, então corta tudo. Não tem que botar só por metade, porque não serve. Em coletiva, o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte, José Luiz Medeiros, reafirmou a situação de falência do setor, agravada pela perda de receita diária e corte do repasse de 2 milhões pela Prefeitura de São Luís. De acordo com o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte, o setor opera no vermelho com prejuízo mensal de 8 milhões, o que reflete na oferta de um sistema de transporte coletivo de péssima qualidade ao usuário. Segundo o sindicato, a Prefeitura suspendeu o repasse de 2 milhões que custeava as diversas gratuidades e não implementou as ações prometidas para evitar fraudes. Tivemos, na última reunião lá na PRT, uma proposta da Prefeitura
no sentido de que eles repassariam para a gente 4 milhões de reais. Essa foi o que eles disseram lá. E nós perguntamos, então, qual seria essa proposta de 4 milhões. E eles, então, nos disseram, olha, a proposta é 4 milhões de reais, porque nós vamos conversar com o governo do Estado para conseguir a desoneração, ou a redução, melhor dizendo, do ICMS sobre o óleo diesel de 17% para 7%. Vamos reduzir 10%. Essa desoneração ela tem que ocorrer por lei. Essa desoneração tem que ser aprovada na Assembleia. Essa desoneração ela tem que ser promulgada, ou melhor, sancionada pela governadora do Estado. A segunda proposta é de que eles iriam combater os carros piratas e iam conseguir trazer para o sistema 500 mil reais. O que nós temos visto é que eles estão há 2 anos, 3 anos, e não combatem o carro pirata, e nós não acreditamos que eles vão combater o carro pirata em 30 dias e vão trazer 500 milhões. Nós podemos até acreditar que eles vão combater o pirata e que ao final de um certo tempo eles consigam trazer isso, mas no primeiro mês não vão conseguir. A terceira proposta dele é que eles conseguiriam trazer mais 700 milhões fazendo a fiscalização, 700 mil reais fazendo a fiscalização embarcada. Também acreditamos que isso seja possível, mas ela não vai vir de imediato. Eles têm que contratar os agentes, ele tem que treinar os agentes, ele tem que começar a aprender para tudo isso surtir efeito. Então, enfim, o que nós observamos deles é que todas as propostas dele, desses 2 milhões iniciais, não viriam em menos de 3 meses, 4 meses. E que os outros 2 milhões, que completariam os 4 milhões que eles estariam apresentando, seriam então na biometria facial. Porém, a biometria facial, ela depende de no mínimo de 6 a 8 meses para a implantação. O sindicato defende um reajuste nas tarifas. A defasagem em 2013, de acordo com a auditoria da Prefeitura, estava na ordem de 40,48%. Você vê hoje em São Paulo uma tarifa de São Paulo superior a R$3, mas ela está R$3 porque o poder público dá milhões de reais para compensar, porque senão estaria já em R$4. Você vai para Belo Horizonte, teve aumento agora de 2,65 para 2,80. Belém, aqui do lado, agora teve um aumento para 2,45. Na realidade, o que ocorre? São Luís é a única capital que está, nesses 12 últimos anos, aí, os 10 últimos anos, temos só 2 aumentos de tarifa. Então, quer dizer, será que é os empresários daqui que são incompetentes ou é o poder público que está travando a melhoria do serviço? No segundo dia de paralisação dos professores da Rede Municipal de Ensino, a categoria saiu em marcha da Praça Maria Aragão até a Secretaria Municipal de Educação, no centro da cidade. A reunião, que aconteceria pela manhã entre a Promotoria da Educação e a Secretaria de Educação, foi cancelada. Entre as reivindicações da categoria estão um aumento salarial de 20% e melhores condições de trabalho. A Prefeitura de São Luís informou que as aulas continuam com os professores que não aderiram à greve. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, informou que os sistemas de atendimento do Instituto estarão indisponíveis em todas as unidades de 30 de maio a 1º de junho. Os serviços no portal da Previdência Social e na central de teleatendimento pelo telefone 135 também serão afetados em razão da modernização do Centro de Processamento da Previdência Social. O sistema será restabelecido no dia 2 de junho. E veja no próximo bloco, população recebe orientações sobre prevenção do câncer. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 39 minutos. Os interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, têm até às 23 horas e 59 minutos de hoje para se inscrever pelo site oficial do Enem. A taxa de inscrição custa R$ 35,00 e o pagamento do boleto deve ser feito até o dia 28 de maio. Ficam isentos da cobrança alunos de escola pública que comprovarem renda familiar inferior a R$ 1.086. As provas serão realizadas nos dias 8 e 9 de novembro. Em homenagem ao Dia Municipal e Estadual de Combate ao Câncer, o Instituto Maranhense de Oncologia Aldenor Abelo organizou um mutirão oferecendo atendimento e orientação gratuitos à população.
A Fundação Antônio Jorge Dino realiza nesta sexta-feira o Dia Estadual e Municipal de Combate ao Câncer. A iniciativa visa conscientizar a população sobre a importância do exame precoce para a prevenção e controle do câncer. Na programação, o Instituto prevê atendimentos à população para a prevenção e combate ao câncer de pele, próstata e mama, realização de exames, além de palestras educativas. Dona Enide Jorge Dino lembra que o Instituto é pioneiro em assistência e combate ao câncer e atende pessoas de todo o estado. Temos 2 casas de apoio, uma para senhoras carentes que vêm do interior, que não tem aonde permanecer, não tem como fazer o tratamento. Hospedamos, damos casa, alimentação, roupa, passagem de retorno para o seu município, medicamentos, cesta básica, isso tudo por conta da Fundação. No Maranhão, os tipos de câncer mais comuns são os de mama, próstata e colo uterino. No país, os cânceres mais comuns são o câncer de mama feminino, né? Então, o câncer de mama na mulher, existe o câncer de mama masculino, mas é uma doença rara. E na mulher, então, câncer de mama, no homem, câncer de próstata. No Maranhão, essa estatística é um pouquinho diferente. A gente tem uma particularidade, nós estamos na linha do Equador, então a gente tem insolação, tem exposição solar 365 dias do ano. Então, um câncer muito comum no nosso meio é o câncer de pele. O senhor Jude declara que, pelo fato de se expor bastante ao sol, surgiram algumas manchas avermelhadas nos braços. E eu vim para aproveitar para fazer um exame sobre realmente o câncer de pele, né? Então, o senhor está com algumas manchas na pele e veio saber se é câncer, o que é? Exatamente. Eu vim saber qual é a providência que eu devo tomar. Eu vim fazer exame da mama, porque previne, né, o câncer. Às vezes você tem uma doença aí não sabe, né? Quando descobre já está de estado já avançado. Então é muito importante fazer a prevenção antes. Que verduras, frutas e cereais devem fazer parte de uma dieta balanceada? Todos nós sabemos. Mas na infância, além de evitar o risco da obesidade, é fundamental também para o desenvolvimento intelectual da criança. A alimentação segura, saudável e equilibrada deve ser estimulada desde cedo. Após os primeiros 6 meses, fase do aleitamento materno, outros alimentos devem ser introduzidos no cardápio das crianças, principalmente porque há uma relação direta entre o que elas comem e o desenvolvimento intelectual. Responsável pelos almoços e lanches de estudantes até 3 anos numa escola particular em São Luís, Ludmila explica que nesta faixa etária o gosto varia muito, mas frituras devem ser evitadas e o uso tanto do sal quanto do açúcar deve ser moderado. Nessa fase de 0 a 3 anos de idade, a criança está na formação dos seus hábitos alimentares. Então é super importante que a partir do desmame, né, que de 0 a 6 meses tem aleitamento materno exclusivo. E a partir desse desmame, na introdução de outros alimentos, que não seja o leite materno, seja feito com bastante critério, né, que vai desde a oferta até a forma de preparação desses alimentos, né. A pedagoga conta que muitos pais passam por conflitos na hora de escolher o que os filhos vão comer. A primeira angústia deles é o que trazer na lancheira para o meu filho lanchar. Se ele só quer biscoito recheado, se ele só quer batata, se ele só quer refrigerante. Então, o papel da escola, no momento em que um pai desse chega, é de orientar, de conversar e dizer quais são os alimentos que nós achamos saudáveis, que a nutricionista do grupo indica, e aí nós entramos com as frutas, sucos naturais. Aqui na cantina, os tradicionais salgados: empada, pão de queijo, pastel. O único salgado frito é a coxinha. Mas também há novidades por aqui para novos hábitos alimentares saudáveis, como as frutas. Em vez de guloseimas, Antônio e Gabriela já têm as frutas prediletas. A melancia, laranja, tanja. A nutricionista destaca a melhor receita para a formação de bons hábitos alimentares. As saudáveis são de alimentos ricos nos grupos de alimentos, em proteínas, carboidratos, gorduras na medida certa, na quantidade ideal, né, e de origem ideal, e também introdução do dia a dia, as preparações assadas, grelhadas, cozidas, ao invés de fritura, e substituir pelas frituras, e a introdução, né, de alimentos como frutas, verduras, que nos dão as vitaminas e os minerais que a gente precisa, e principalmente as crianças precisam.
E veja agora como fica a previsão do tempo para todo o estado. São Luís predomina nebulosidade variável e formação de pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Imperatriz predomina nebulosidade variável e formação de pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. Em Caxias predomina nebulosidade variável e formação de pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Balsas predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. E a previsão para este fim de semana é de nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada em todo o estado. E veja a seguir, Sampaio busca reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 48 minutos. Futebol. Sampaio Corrêa e Luverdense se enfrentam amanhã pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo acontece às 4h20 da tarde, marcando o retorno do tricolor maranhense com a torcida e o gramado do Castelão. Depois de 3 jogos longe do Maranhão, o Sampaio tenta em São Luís reencontrar o caminho das vitórias. Em São Paulo, eliminação para o Palmeiras pela Copa do Brasil. No Rio Grande do Norte, derrota para o ABC. E em Teresina, empate com o Vasco da Gama. Jogo em que vencia até os 49 minutos do segundo tempo. Questionado sobre os últimos resultados, o técnico afirma que não teme perder o cargo. Eu sou muito realista naquilo que eu faço. Eu não me preocupo com nenhum tipo de especulação. Eu estou no Sampaio Corrêa para ser a solução. Quando deixar de ser a solução para ser o problema, logicamente que eu não ficarei. Para Márcio Diogo, autor do belo gol contra o Vasco, o Sampaio precisa manter a calma. A postura da equipe foi sensacional. O resultado em si deixamos a desejar pelo que aconteceu na partida, pelo gol no final do jogo, né? Mas assim, nós temos que exaltar as coisas boas, né? Porque se nós pegar só o negativo do jogo, a gente traz muita responsabilidade para o jogo de sábado. É um jogo que a gente tem que vencer, né? Então, no jogo em si, pela equipe, foi positiva. A minha estreia também, entrando jogando, achei positiva, independente de ter feito o gol ou não. O atacante Pimentinha promete caprichar nas finalizações. Eu acho que é um pouco de tudo. Acho que é um pouco de tranquilidade, ansiedade, falta de treinamento de finalização também, que acho que a gente não teve tempo suficiente para isso. Mas a gente tem que acertar, tem que procurar, dentro dos treinamentos, procurar fazer isso a gente mesmo, para ver se a gente consegue acertar dentro do jogo. Novo reforço do clube, emprestado pelo São Bernardo até o fim da Série B, o segundo volante Marino Silva promete garra. É muita determinação, né? Raça, vontade, para ajudar os companheiros e ajudar o clube também, né? Está numa grande fase, um crescimento no cenário brasileiro aí. Pode contar comigo, porque eu vou dar o meu melhor. Antes da parada do campeonato pela Copa do Mundo, o Sampaio Corrêa terá 5 jogos pela frente. E 4 deles serão aqui, dentro de casa, no gramado do Castelão. O fator casa, né? O fator casa nessa Série B é extremamente importante. Até porque o Castelão sempre foi a casa do Sampaio, foi aqui que o Sampaio conseguiu as suas maiores vitórias, né? De 2, 3 anos para cá. Então, é vencer nessa Série B para que essa maré ruim de empates, de derrota passe e a gente volte realmente a conquistar os objetivos traçados aí nessa Série B. Roberto Fernandes, boa tarde. O Sampaio ainda não venceu aqui dentro de casa. Essa vitória pode acontecer amanhã? Bom, está na hora. De fato, o Sampaio tem apenas uma vitória, né? E ela foi fora de casa, contra o Icasa, no melhor jogo do Sampaio Corrêa até agora. O Sampaio, e todos nós temos dito isso, o Sampaio Corrêa tem até feito alguns bons jogos, mas não está vencendo. Acho que ainda faltam algumas coisas que precisam ser ajeitadas pelo técnico Flávio Araújo. Primeiro, precisa melhorar a defesa. Um dos pontos fortes das 2 campanhas em que o Sampaio foi campeão brasileiro da Série D e o vice-campeonato da Série C
a zaga, o sistema defensivo do Sampaio Corrêa foi um dos aspectos mais importantes desse sistema defensivo sólido, que permitia, inclusive, você roubar a bola e sair e fazer com que o ataque funcionasse. Esse é um aspecto que precisa, primeiro, ser corrigido. Até porque, por exemplo, conseguiu fazer gols contra o Vasco da Gama, eu disse gols no plural porque fez 2, um árbitro anulou, e acho que erradamente, e tomou um gol em cima da hora. E isso aconteceu também contra o Oeste, jogando aqui em casa. Então, esses são aspectos que precisam ser melhorados. Do outro, é essa cobrança que está sendo feita, principalmente ao Pimentinha, que é a questão da finalização. Contra o Vasco, o time criou bem, criou muitas oportunidades. Contra o próprio Palmeiras, também criou. Então, um time que pretende, que tenha uma pretensão no Campeonato Brasileiro, a primeira coisa que ele tem que fazer é se impor dentro de casa. Mostrar a força que você tem dentro de casa, diante da sua torcida. Coisa que o Sampaio sabe muito bem o que isso representa, o que isso significa, porque isso foi extremamente importante nas 2 competições anteriores. Ocorre que ainda isso não aconteceu. Tem amanhã um adversário chato, enjoado, um adversário ruim, que talvez não fosse o ideal para o jogo desse momento, diante dessa necessidade. Também se ganha, o moral se eleva. É um adversário que está lá no G4, que é o Luverdense. E é um adversário também que o próprio Sampaio Corrêa já conhece, porque se enfrentou na Série C. Subiu junto com o Sampaio Corrêa para a Série C. O que diferencia é que eles estão no G4 e o Sampaio está um pouco, quase ali na zona de rebaixamento, embora com um empate contra o Vasco ele tenha saído, tenha ali respirado um pouco. Poderia estar numa situação melhor. Bom, mas nada como uma vitória em casa. Não vai ter o Luverdense, o Misael, que está fazendo uma bela Série B pelo Luverdense. Tem um outro jogador que fez 2 gols no jogo passado, na vitória de 4-2 que o Luverdense teve, ganhou agora no meio de semana, né, com 2 gols de Washington. Esse Washington foi um jogador que passou aqui pelo Comerciário, e depois teve uma breve passagem pelo Sampaio Corrêa, e lá em Goiás ele foi um dos destaques da 2ª divisão do futebol goiano. Está agora no Luverdense, um jogador também com muita qualidade. Bom, então é isso, o Sampaio precisa vencer em casa. Então vamos torcer, né? Precisa se impor, e é nada mais do que nesse jogo contra um grande adversário qualificado e que vai exigir muito do Sampaio Corrêa, e ele tem que eliminar os erros. Obrigado, Roberto. Lutadores de MMA de todo o Brasil se preparam para mais uma competição em São Luís. O evento, que vai misturar lutas profissionais e balada, promete atrair os fãs do UFC. O clima é descontraído, mas na hora da luta, a cara vai ser outra. Lutadores de artes marciais mistas, o conhecido MMA, de várias partes do Brasil, estão no Maranhão para participar da 5ª edição do Spartan Fight Night. Nosso país tem vários talentos e às vezes o foco fica só no Rio e São Paulo. Então esses eventos, como o Spartan, são muito bons para divulgar atletas, que são menos visualizados, por não serem das capitais, de São Paulo e Rio, que são mais visadas. Então, com certeza, vão se descobrir vários talentos aqui no Maranhão. O evento também contará com a presença do árbitro oficial do UFC, Osiris Maia. O MMA ele veio com regras que é o conjunto de regras dos esportes que estão integralizando o MMA, porque é uma mistura de artes marciais, e mais a prática reiterada dos movimentos dentro do octógono, né? Então ele se tornou mais dinâmico, que ele tem um tempo, ele se tornou mais humano, porque ele tem um peso. Antigamente você via homens de 150 quilos lutar contra homens de 70 quilos. E hoje em dia a procura é muito maior, criou-se várias categorias com regras, entendeu? O octógono para as lutas do Spartan Fight Night será montado neste salão. Esta estrutura metálica é o grid, onde se apoia o sistema de iluminação para o show. Após as 4 lutas programadas do evento, haverá uma noite de música eletrônica, comandada por um DJ que entrará dentro do octógono para comandar a festa. Depois de um showzaço de lutas, a gente vai ter um showzaço de música eletrônica com um grande DJ, e a rapaziada toda vai poder confraternizar, curtir e proporcionar assim, uma noite super mega agradável, e é nisso que eu estou acreditando.
Final de semana de muitas atrações para quem quer se divertir. A noite de sexta começa com música de boa qualidade no bar O Boteco, localizado na Lagoa da Jansen. Para quem gosta de MPB, a pedida é o show da cantora Lívia Amaral, a partir das 7 da noite. Você confere agora outras atrações do final de semana na nossa agenda cultural com Mayna Maciel. Oi galera, tá na hora de saber os agitos do fim de semana. Muita música, cultura e entretenimento esperam por você. E olha só, se liga porque tá rolando a mostra Encontro com o Cinema Alemão, promovida pelo Sesc em diversos pontos do país. E exibe filmes contemporâneos produzidos no final do século XX e início do século XXI, que retratam temas da vida cotidiana alemã. Aqui em São Luís, a mostra acontece até amanhã no Cine Praia Grande e com entrada gratuita. Ainda falando sobre a sétima arte, uma outra opção é o filme Praia do Futuro. No longa, Wagner Moura interpreta o salva-vidas Donato. Ele começa a ter problemas após não conseguir resgatar um turista alemão. Eu tenho mãe, eu tenho irmão. Luiz Feiga. Te escrevo para dizer que eu não morri. Só voltei para casa. Quer aproveitar o restinho da sexta-feira e visitar o museu? Minha dica é o Museu de Arte Sacra, localizado no centro. O museu funciona das terças às sextas, das 9 da manhã até às 6 da tarde. No Teatro Arthur Azevedo, a galera vai se amarrar na comédia Meu Passado Não Me Condena, com a atriz Fernanda Souza. E se liga no horário. Sábado, o espetáculo começa às 9 da noite e domingo às 7 horas. Para a moçada do rock, fãs da Legião Urbana terão oportunidade de relembrar os grandes sucessos da banda em um especial que acontece hoje, às 9 horas, no Amsterdã Music Pub. Tire suas mãos de mim, não pertenço a você, não é me dominando assim, que você vai me entender. Pode estar sozinho, mas eu sei muito bem. Hoje tem show de música popular com a cantora maranhense radicada na França, Ana Torres. O som rola solto a partir das 9 horas no palco do Teatro Arthur Azevedo. Tá imperdível. É na praia onde vou declarar uma canção. Ilha do amor, lugar pra se dar a alguém, um grande amor, meu grande. A Agenda Cultural fica por aqui. Para você participar é só enviar um e-mail para agendaculturalma@tvbrasil.org.br. Um excelente final de semana para você. A gente se encontra na próxima sexta-feira. O Sindicato dos Rodoviários informou agora há pouco que não houve retomada de negociações com o Sindicato das Empresas de Transporte e a paralisação parcial continua. A Prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte está monitorando as garagens de ônibus para garantir o direito dos usuários do sistema de transporte coletivo. E para rever esta e outras edições é só acessar tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Maranhão. A gente fica por aqui, bom final de semana e uma boa tarde e até segunda.